Bem-vindos a mais um Papo do Alto, uma palavra do trono de Deus para as nossas vidas, para a edificação de nossas vidas na palavra do Senhor. Não haverá dia mais justo, não há justiça mais fiel do que o dia do juízo final, em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e cada um de nós dará conta do bem e do mal que tiver feito através do corpo. É assim que a palavra do Senhor nos fala, deste que todos conhecemos como o julgamento do trono branco, o juízo final. Se é o juízo final, é que deverá haver antes pelo menos um juízo que este, juízos primários. E este juízo final, aonde não há apelação, aonde é de fato a corte das cortes superiores, e mais superior que essa não há, é juízo abençoador ou punitivo. Mas os juízos primários, os juízos que vierem antes do juízo final, são juízos que eu chamaria juízos de oportunidade, redentivos, para que nós mesmos possamos nos arrepender. Como nos prepararmos como Igreja de Cristo para o juízo final? Dando atenção aos juízos que não são finais, a prestação de contas, o acerto e mesmo o castigo divino, quando necessário for, não são para nossa condenação, são antes para que possamos não sair envergonhados diante do tribunal de Cristo. Naquele dia em que estivermos diante do tribunal de Cristo, Ele será o nosso juiz e dele virá o fiel juízo a nosso respeito. Teremos acusadores. Já estamos acostumados com o acusador, digamos assim, com o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, acusador. Mas este acusador é pai da mentira, é mentiroso, é enganador, de modo que não podemos levar muito em atenção as palavras que saem dos seus lábios, porque sendo mentiroso como é, nem todas as acusações são verdadeiras. Mas naquele dia teremos um acusador pior que o diabo. Naquele dia teremos um acusador que é a nossa própria vida, o próprio testemunho de vida, e que nada ficará oculto, tudo será revelado. Minha própria consciência irá depor contra mim mesmo. O meu viver e os livros da vida de todos os homens serão abertos. E como contestar a verdade? Como contestar a própria vida? Se bem que muitos tentam usar desculpas, justificativas para os seus erros, para os seus atos, isso de nada servirá. Se não temos total convicção de que somos, sem Cristo, condenados naquele dia, não haverá sombra de dúvidas que sem Jesus nenhum de nós escaparia do juízo eterno. Mas, graças a Deus, que não apenas temos acusador e juiz, não apenas é um tribunal onde existe réu, acusador e juiz,
mas também existe advogado de defesa. E o advogado de defesa é Jesus Cristo. Temos advogado fiel e justo diante de Deus. E que se nós mesmos confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É o objetivo de qualquer advogado convencer o juiz e assim trazê-lo para o que ele advoga, a saber, nos defender. E que interessante tribunal é este, onde o juiz é Cristo, pois é o tribunal de Cristo, e onde o advogado de defesa também é Jesus. E se o advogado de defesa busca convencer o juiz num tribunal onde o juiz e o advogado de defesa são a mesma pessoa, creio que não há sombra de dúvida de que quem tem esse advogado jamais será condenado. Não bastando o advogado de defesa e o juiz serem os mesmos, ainda há o fiador, o que paga a minha dívida, o que paga para me livrar de toda e qualquer condenação. E este, o fiador, é o mesmo juiz e o mesmo advogado de defesa, que paga de modo que, não importando quão grande possa ser a dívida, ele pagou e pagou com sobra, pagou e pagou de modo que não houvesse forma alguma de eu ser condenado. Foi pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo Jesus, que fomos todos nós libertos, fomos todos nós salvos e recebemos vestes brancas, que brancas já eram, mas que foram clareadas, alvejadas no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois não somente tira o pecado, perdoando-nos as dívidas, mas também purifica de toda a injustiça, nos dando vitória contra toda corrupção da carne e nos dando aquela graça que nos salva. E não somente nos salva, mas que vai além de nos salvar, nos santifica. Sabe, porque o Senhor não nos salvou e não nos estendeu a sua graça apenas para que fôssemos salvos, que não é pouco, mas nos estendeu a sua graça para que fôssemos santos. Se apenas fôssemos salvos e tudo fosse apenas para nos salvar, seria aquela luta de confiado no perdão. Alguns poderiam até pecar. A Bíblia não diz pequemos porque Ele nos perdoará, mas diz, se porventura pecarmos, temos advogado diante de Deus, pois a graça opera em mim, salvando-me e salvando-nos, isso por meio da fé, porque somos salvos pela graça de Deus. Sim, somos salvos por meio da fé. Mas na mesma fé que traz à existência o que não existe, traz à existência na minha vida a virtude que a graça, operando em mim, realiza, me santifica. De modo que Ele nos justifica e nos regenera. E assim, poderemos chegar diante de Deus no juízo final, no grande julgamento do trono branco, no juízo de Cristo. E diante do juiz,
podermos humildemente louvar a Deus pela nossa salvação. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada conseguiremos, mas com Ele posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não apenas posso suportar todas as coisas nesta vida, mas suportar o mais terrível dia, o mais justo dia, o dia do juízo. Porque diante dele, todas as nossas justiças não passam de um trapo de imundície, contaminado e de contaminação, completamente sujo, podre, mas confiados na justiça dele, e por meio dele, e pelo sacrifício dele, na cruz do Calvário, tomamos a ousadia de chamar aquele que se assenta no trono de Pai. E não há Pai que condene o Filho amado. Pois, se Cristo de fato é o Filho amado, e nele o Senhor se compraz, através de Cristo somos amados, para que também em nós possa o Senhor se deleitar, se agradar. Naquele dia, estaremos ao lado direito de Cristo, e se dirá: vinde, benditos do meu Pai, e entrai no descanso preparado. Há um descanso esperando por nós. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Descanso como a vida que Ele nos dá, o descanso que Ele nos dá, a paz que Ele nos dá. Pois é vida eterna, descanso eterno, paz eterna. Naquele dia em que uns estarão à direita e outros estarão à esquerda, que ouvirão dele: vinde benditos, e outros escutarão dele: apartai-vos de mim, malditos. Seremos julgados pelo bem e pelo mal que tivermos feito. Podemos imaginar que somos condenados pelo mal que fazemos. Mas naquele dia Jesus dirá àqueles: porque eu tive sede e não me destes de beber, tive fome e não me destes de comer, estava nu e não me vestistes, era forasteiro e não me recebeste, estava preso e não fostes ver-me, eu estive enfermo e não me visitaste. De modo que não seremos condenados apenas pelo mal que fizermos, mas acima de tudo, seremos condenados pelo bem que deixamos de fazer. No mais justo dos dias, não só se cobrará o mal, mas se cobrará a ausência do bem. Não podemos ser omissos. Este é um pecado que nos condena, o pecado da omissão. Como nos prepararemos como igreja para o grande dia? Não sendo omissos, fazendo as boas obras que farão com que os homens louvem a Deus e Deus seja glorificado. Glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. E eu te glorifiquei, consumando a obra que me confiaste. Aqui é pastor Aloísio de Moraes, esperando que Deus possa abençoá-los. E sejamos prontos. Hoje muito se fala dos últimos dias, mas deixe-me dizer, nele, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Os últimos dias serão os últimos dias do pecado, os últimos dias da carne, os últimos dias da corrupção, serão os últimos dias das trevas, mas serão os primeiros dias da luz, serão os primeiros dias para toda a eternidade. Que Deus possa abençoá-los e até ao próximo Papo do Alto.